Olá, crianças, tudo bem com você? Estamos de volta. Eu sou a professora Marina e estamos aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Lembra do que nós estávamos falando? Isso mesmo, nós estávamos falando sobre fábulas, o conto, aliás, crianças, sobre contos de fadas, né? Sobre contos de fadas. E aí nós estávamos vendo alguns elementos que compõem esse conto de fada, né? Os elementos dessa narrativa. E nós paramos no tempo. Agora nós vamos ver o espaço. Para ser um conto de fada, né, é necessário ter o espaço. Acompanha comigo aí na telinha. O espaço. Assim como o tempo, nas narrativas precisam correr em um lugar, né, em um espaço, descrito explicitamente ou implicitamente onde as personagens se situam. O que é isso, professora? Tem que ter o local, o espaço lá onde está acontecendo, se é numa floresta, se é no campo, se é na cidade, onde está acontecendo toda aquela situação. Tem também o enredo, né? O que é o enredo? É o que acontece na história, ou seja, as sequências de ações. O que aconteceu primeiro, o que vem depois e depois. Por exemplo, aí no quadrinho. Primeiro a menina lavou o cabelo, depois ela secou o cabelo, depois ela se arrumou, colocou os lacinhos no cabelo. Ou seja, houve uma sequência de ações dos personagens, né? Da mesma forma, tem que ter no enredo uma ação, depois da outra, a sequência de ações dentro daquela história. Tem também os conflitos, né? O conflito, por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das personagens iniciais ou em uma das ações iniciais. Isso aí acontece, primeiro acontece uma ação que gera outras ações. E essas outras ações é que dão, né, sequências a todo o conflito, aquela situação que está acontecendo dentro do texto. E agora, para a gente ver se vocês entenderam tudo direitinho, a gente vai analisar um texto aqui, muito conhecido por vocês, né, que eu quero que nós assistimos um vídeo sobre ele, chamado Cinderela. Vamos lá? Nós vamos agora ler esse texto, né, e analisar ele. Era uma vez um homem cuja primeira esposa tinha morrido e que tinha se casado pela segunda vez com a mulher mais orgulhosa e arrogante do mundo. Ela tinha 2 filhas que se pareciam em tudo com ela. O homem tinha uma filha jovem do seu primeiro casamento. Era uma moça meiga e bondosa. Era parecida com a mãe, que tinha sido a pessoa mais terna do mundo. A nova esposa do homem não tolerava as boas qualidades da jovem, pois elas faziam suas filhas parecerem ainda mais detestáveis. Ela mandava a jovem fazer os serviços mais sujos da casa, lavar os pratos, limpar as escadas, ilustrar o chão e todos os quartos. A moça dormia no sofá, no sótão, num colchão muito duro, enquanto as 2 irmãs tinham quartos com o chão encerado, dormiam em camas macias e tinham espelhos nos quais se admiravam da cabeça aos pés. A pobre moça sofria em silêncio e não se atrevia a queixar-se ao pai. Quando o serviço da casa estava terminando, ela sentava-se junto à lareira, nas cinzas. As malvadas irmãs achavam esse hábito muito esquisito e lhes deram o nome de Cinderela. Mas embora a pobre moça tivesse que vestir roupas velhas, esfarrapadas e fora da moda, era ainda 100 vezes mais bonitas que as irmãs com seus vestidos esplêndidos. Interessante, né, essa história? Agora, para a gente ver se vocês entenderam direitinho, nós vamos agora fazer as atividades, né? O
conto de fada, geralmente, começa pela expressão. Uma coisa que caracteriza um conto de fada. Como que ele começa? Na alternativa A, certa vez. Alternativa B, de vez em quando. Alternativa C, era uma vez. Alternativa D, toda vez. Então, crianças, o conto de fada, né? Ele tem uma característica muito própria, né? Que é a forma como se começa a história. Vocês lembram como é que a gente começa a história de um conto de fada? É isso mesmo. Então, a nossa alternativa só pode ser a letra. Vamos lá? A letra C, era uma vez. Isso é uma característica dos contos de fada. Sempre que vai começar, começa era uma vez. Então, alternativa C. Vamos para mais uma questão. O conto de fada está voltado para o leitor infantil, adulto, jovem ou idoso. Para que público, né? Para quem está voltado esse tipo de gênero textual? Você sabe? Será que ele foi escrito para o público infantil? Será que ele foi escrito para o público adulto? Para o público jovem ou idoso? O que você acha aí? Muito bem, ele foi escrito para o público infantil. Olha só aí. Vamos para mais um. No primeiro parágrafo, há uma caracterização da madrasta. Qual é ela? O que se afirma também sobre suas filhas? Então, crianças, lá no conto fala um pouco sobre a madrasta. Diz o quê? Quais são as características que o texto dá da madrasta? É que ela é boazinha? Como é que ela é? Uma das pessoas mais, né, arrogantes, soberbas, não foi isso? Então, olha só, o texto fala que a madrasta é retratada como a mulher mais orgulhosa e arrogante do mundo. Segundo o que se afirma, suas filhas se parecem em tudo com ela. Já imaginou? Madrasta e irmãs, né? Todas do mesmo jeito, pessoas orgulhosas, arrogantes. Imagina o quanto essa menina era maltratada, né? Mas ela superou toda a situação, não foi? Vamos continuar? No trecho, o homem tinha uma filha jovem no seu primeiro casamento. Era uma moça, pontinho, pontinho, pontinho. As palavras que completam essa frase é: letra A, triste e solitária. B, arrogante e feliz. Meiga e bondosa. Orgulhosa e meiga. E aí, como que era essa menina? Como que o texto caracteriza ela? Era uma moça meiga e bondosa. Qual é essa alternativa? Letra C. Muito bem, meiga e bondosa. Quem era orgulhosa, né? Era a madrasta e as suas filhas. Quem era arrogante também era a madrasta e as suas filhas. Então, nesse trecho aí, né, era uma moça meiga e bondosa, segundo está lá no texto. Ela também, você pode dizer, professora, não é a letra A? Ela não era triste e solitária? Era, mas segundo o texto, segundo essa frase aí, completando essa frase, é meiga e bondosa. Por isso, crianças, que toda vez que a gente vai interpretar, que a gente vai analisar uma situação, a gente tem que ver o que a situação está falando. Aí está falando que nesse trecho significa que ele está no texto. Para eu completar, a gente subentende-se que sim, Cinderela era triste, ela era solitária, ela vivia triste, porém, não era como ela se sentia. A pergunta não é essa. A pergunta aí é o quê? Para completar a frase, aí você teria que voltar no texto. Às vezes vocês erram muito, porque às vezes vocês não leem com atenção. Então aí eu tenho certeza que alguns de vocês falaram a letra A, né? Que ela era triste e solitária, porque vocês não prestaram atenção na pergunta. Vamos voltar lá só para tirar essa dúvida, que isso acontece muito na sala de aula.
Olha só como é que está dizendo, ó. O homem tinha 2 filhas jovens do seu primeiro casamento. Era uma moça, né? Era uma moça, aí, completando aí como é que era? Uma moça meiga e bondosa, né? Para completar. Vamos para a próxima? A madrasta de Cinderela tratava ela mal porque tinha sentimentos de amor. Será que quem ama maltrata as pessoas desse jeito? Vocês acham que é amor? Ela tinha sentimentos na letra B de bondade. Será que essa madrasta era bondosa? De compaixão. Quando a gente se compadece de alguém, a gente ajuda, né? E no caso, ela não ajudava. Ela tinha o quê? Inveja. O sentimento dela era de inveja, porque a menina era bondosa. A menina tinha todas as qualidades que as filhas dela não tinham, não é isso? Então, só pode ser a letra B. Muito bem. Viu só, crianças? Toda vez que a gente for interpretar, analisar um texto, independente do gênero textual dele, nós devemos ler com atenção para que a gente possa responder certinho. Hoje nós estudamos, né, sobre contos de fada. E eu quero perguntar para você se você lembra de outros contos de fadas. Você lembra? Eu tenho aqui uma lista para você relembrar alguns contos de fada. Acompanha comigo aí na telinha. Alguns contos de fadas. Você lembra a Bela e a Fera? A Bela Adormecida, Branca de Neve e 7 Anões, Cinderela, que foi o texto que nós analisamos agora, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, O Patinho Feio, O Gatos de Botas, Rapunzel, A Pequena Sereia, Os 3 Porquinhos e O Pequeno Polegar, né? Existem outros, crianças. Existem outros. Esses são apenas alguns mais conhecidos, mais clássicos que a gente costuma, né, analisar. Temos também umas curiosidades que eu quero mostrar para você aí na telinha. Curiosidades sobre os contos de fada. Você sabia que a maioria dos contos de fadas clássicos que conhecemos atualmente tinha uma história original bastante diferente da que é hoje, que sofreu adaptação por conta da moral e da ética? Se vocês forem pesquisar a original, vocês vão ver que mudou. Outra curiosidade, apesar da nomenclatura, nem sempre as fadas são personagens desse tipo de texto. Você observou? Nem sempre Cinderela não era fada, né? Então, existem essas curiosidades. Uma outra curiosidade. Quando o conceito surgiu no Brasil, no século XIX, os contos de fadas eram chamados de conto da carochinha. Olha só, você já ouviu essa expressão, o conto da carochinha? Pois então, o conto da carochinha eram os contos de fadas que nós conhecemos hoje. Interessante, né? Isso aí são umas curiosidades que vale a pena você conhecer. Mas nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Gostou dessa aula? Quer rever novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!